Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de física. Na nossa aula de hoje, vamos falar de reflexão total, também conhecida como reflexão interna total. Uma situação muito especial que pode acontecer com um raio de luz quando ele muda de meio sofrendo um fenômeno que você já conhece, chamado de refração. Então, imagine que nós temos aqui uma piscina cheia de água e no fundo dela eu coloque uma lâmpada. Sendo assim, nós temos dois meios, a água e o ar. E como vocês sabem que o índice de refração da água é maior do que o ar. Melhor dizendo, a água é um meio mais refringente do que o ar. Sendo assim, se ele tem um índice de refração maior, isso implica que ele tem uma velocidade menor, não é isso mesmo? Vamos pegar essa lâmpada do fundo, né? E vamos identificar alguns raios de luz para a nossa análise. Vamos entender isso melhor? Então, vem comigo. Meus queridos, o nosso primeiro raio de luz vai ser o raio de luz que incide perpendicularmente à superfície. E esse raio de luz incidiu na normal. E como vocês sabem, né? Não nos interessa se ele está indo para o mais refringente ou para o menos refringente. Ele vai sofrer a refração passando para o outro meio sem sofrendo nenhum desvio, certo? Lembrando que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refratado, que é igual a zero. Outra coisa importantíssima aqui é que a reflexão ela é inevitável, ou seja, ela sempre vai acontecer. E esta reflexão é conhecida como parcial, pois uma parte da luz vai para o outro meio e a outra parte é refletida, tá tudo bem? Fique bem claro isso para vocês. Agora vamos pegar um segundo raio de luz que incide dessa forma. E como este raio de luz vai do mais refringente para o menos refringente, então nós vamos traçar aqui a nossa linha normal. Percebam que este raio de luz não incide com um ângulo de 90 graus com a superfície como foi o raio anterior, mas sim com um ângulo de incidência. E como nós aprendemos na lei de Snell, onde a luz passa do mais refringente para o menos refringente, a sua velocidade vai aumentar e o seu raio de luz refratado, ele sofre um desvio se afastando da nossa normal. E lembrando que nós temos também uma parte refletida, ou seja, a reflexão ela é inevitável. E outra, o nosso ângulo de incidência é o mesmo que o ângulo refletido. E o ângulo de incidência, ele é menor do que o ângulo refratado. Agora nós vamos para um outro raio de luz, onde nós temos aqui, um ângulo de incidência maior do que o nosso ângulo anterior. E parece que a situação é a mesma, não é isso, pessoal? Mas se engana se você estiver achando que sim. Mas preste atenção nas características que estão acontecendo. Vamos identificar cada um. O primeiro que eu quero que vocês percebam é que o raio de luz que está indo do mais refringente para o menos refringente, onde a sua velocidade aumenta, sendo assim ele terá de se afastar da nossa normal. Porém, meus queridos, como o raio de luz já vem de um mais inclinado, nós temos aqui a luzia, ou seja, para onde a luz estava indo. Então, ela vai ter que se afastar mais da nossa normal.
mais do que o raio anterior, não é isso mesmo? E se ele vai se afastar mais, poderia talvez acontecer de o raio de luz possa se afastar de tal forma que ele poderia estar saindo aqui, ó, paralelo à nossa superfície, formando neste caso um ângulo de 90 graus com a nossa normal. E este é o valor do nosso ângulo refratado. Mas, Márcio, não tem a parcela refletida? Claro, meu querido. Eu já te falei que a reflexão ela é inevitável. Ou seja, ela sempre vai acontecer. Agora, vamos para o nosso quarto caso, onde nós temos um raio de luz que vai incidir desta forma e nós vamos pontilhar a nossa linha normal. Sendo assim, o nosso raio de luz ele foi com um ângulo inicial maior ainda do que o terceiro raio aqui, ó. Em tese, pessoal, este seria a trajetória do nosso raio de luz. Ou seja, a luz ia, lembra da luz ia? Para onde a luz ia. Só que quando este raio de luz está indo mais inclinado em relação ao raio de luz anterior, então ele vai se afastar mais ainda da minha normal do que o raio do terceiro raio, melhor dizendo assim. Porque como ele ainda continua indo do mais refringente para o menos refringente, porém o raio de luz anterior ele se afastou, seguindo de forma paralela à sua superfície, o mesmo vai acontecer com esse aqui. Porém, ele não passa mais na superfície aqui, ó, mas sim ele retorna ao meio de origem. Sendo assim, esse raio de luz sofre apenas a reflexão. Ou seja, não há mais parcela de refração para o outro lado. Aqui só existe a parcela de luz que é refletida. A reflexão deixa de ser parcial e passa a ser uma reflexão total. Meus queridos, vamos entender por que acontece a reflexão total. O motivo deste fenômeno tomar este caminho. Então vejam bem, como ele está indo de um meio mais refringente para o menos refringente, isso implica que a minha velocidade está aumentando. E se ela está aumentando, isso significa que ele se afasta da nossa normal, não é isso mesmo? Ele se afasta tanto da minha normal em consequência do seu ângulo de incidência, que ele retorna ao seu meio de origem. Sendo assim, duas coisas vocês precisam saber para que ocorra a reflexão total. E essas duas coisas nós vamos chamar de características. A primeira coisa, meu jovem, é que a reflexão total só acontece quando a luz vai de um meio mais refringente para um menos refringente. Isso é primordial para que isso aconteça, pois para que tenha a reflexão total, a luz tem que se afastar da minha normal. E este fenômeno só acontece quando ele vai do mais refringente para o menos refringente. Entretanto, apenas esta condição do mais refringente para o menos refringente não garante a reflexão total. Como vocês podem ver, os 3 primeiros raios de luz que estão indo do mais refringente para o menos refringente, eles não sofrem a reflexão total. A reflexão total só pode acontecer a partir do terceiro raio, ou seja, só acontece a reflexão total quando o raio de luz incide em um ângulo maior do que o ângulo limite, esse cara aqui, ó, onde nós vamos chamar de tetra L, melhor dizendo, o seu ângulo limite, conhecido também por alguns livros didáticos como ângulo crítico.
Meus queridos, o ângulo limite é a situação onde o meu ângulo de incidência, que é o raio de luz que sai paralelo à superfície. A segunda condição é que o meu ângulo de incidência ele deve ser maior do que o ângulo limite. Aí vem a pergunta, Márcio, mas qual o valor do meu ângulo limite? Meu jovem, basta você aplicar a lei de Snell. Vamos descobrir este valor deste ângulo limite usando essa lei de Snell. Vejam bem, a lei de Snell implica ser o índice de refração 1 vezes o seno do seu ângulo de incidência 1 é igual o índice de refração 2 vezes o seno do seu ângulo de refração, ou melhor dizendo, o ângulo refratado. Vejam bem, para determinar o ângulo limite, nós vamos utilizar aqui o terceiro raio de luz, ou seja, o limite dele. Vejam que quem é o nosso N1 é o meio da água, não é isso? Ou seja, melhor dizendo, o ângulo mais refringente. E o seno deste ângulo 1 é o próprio limite. E o N2 aqui é o ar, que é o menor índice de refração, menor refringência, menor resistência. E o seu ângulo aqui, do meio 2, é de 90 graus. E como nós sabemos que o seno de 90 é igual a 1, então nós podemos dizer que o seno do ângulo limite é igual ao índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Ou seja, a razão entre a menor refringência pela maior refringência. É assim que calcula o ângulo limite. Mas temos também algumas características a respeito disso. Se o limite for maior do que o meu ângulo de incidência, ocorre a refração, a mudança de meio. Por outro lado, se o meu ângulo de incidência for maior do que o limite, ocorre a reflexão total. E se o meu ângulo de incidência for exatamente igual ao limite, ocorre a emergência que a gente chama de rasante, ou seja, uma situação onde a luz bate na superfície e não sofre a reflexão total. E quando isso acontece nessa situação aqui, meus queridos, da água para o ar, o seu ângulo limite é aproximadamente 42 graus. Meus queridos, chega o final dessa aula, espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça não, deixa aí o seu like, pois ele é muito importante para o canal possa crescer. Divulgue para outras pessoas, para o seu grupo de amigos, de WhatsApp, seus amigos lá do colégio, às vezes está com alguma dúvida no ensino de física. No mais, obrigado pela sua paciência e até a nossa próxima aula.